o sol caminha pelos céus com resplendor, exultando em seu percurso, enche o mundo de calor. Todo vasto universo canta em coro teu louvor, e a nós vem doce ensino da palavra do Senhor. Tua lei quão preciosa brilha mais que a clara luz, esclarece as nossas mentes, guia as almas a Jesus. Em tua graça meditando, cantarei, ó bom Senhor, e será na minha boca agradável teu louvor, e será na minha boca agradável teu louvor. Amém. Graça e paz a você, querido irmão, amigo, que me acompanha neste momento para termos a oportunidade de buscarmos o ensino, o doce ensino da palavra do Senhor. Que Deus abençoe grandemente a sua vida neste dia, que o Senhor abençoe ricamente o seu lar, a sua família. Saudade, claro, de podermos estar reunidos no templo, reunidos com os demais irmãos presencialmente, mas enquanto isso ainda não nos é possível, nós nos reunimos através dos recursos tecnológicos, mas com o mesmo propósito, o mesmo objetivo de buscar a nossa edificação na fé, na palavra de Deus, em Cristo Jesus e, claro, de alguma forma também, comunhão com os irmãos em Cristo. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus, louvamos a Ti por mais esse dia que o Senhor nos dá de vida, Senhor. Muito obrigado porque a Tua misericórdia se renovou sobre nós ainda esta manhã. Muito obrigado porque, por causa das Tuas misericórdias, nós não somos consumidos. Pelo contrário, somos redimidos pela ação do Espírito Santo, pela obra maravilhosa de Jesus e pelo amor sempre presente do Senhor nosso Deus e Pai. Louvamos a Ti por esta oportunidade e pedimos ao Senhor que nos edifique, que nos abençoe, ó Deus, que nos fale através da Tua palavra. Pedimos também, Senhor, que os nossos louvores cheguem à Tua presença, desejando que sejam agradáveis a Ti, acompanhados de uma viva fé genuína, verdadeira, bíblica, mas também acompanhado de obras que glorificam o Teu nome, que testificam as Tuas maravilhas em nossas vidas. Sê conosco, Pai, nesse encontro. Ouve as nossas orações, fala o coração do Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar louvando e adorando ao Senhor com alguns hinos?
Bom dia, pessoal. Como é bom podermos aprender da Palavra de Deus nessa manhã de domingo. E o estudo dessa manhã será ministrado pelo reverendo Hélio de Oliveira. Ele foi meu professor no seminário, né? Um grande estudioso das Escrituras. Eu tenho certeza que Deus tem algo precioso a falar ao seu coração, né? Então, tive o prazer de ter aula com ele e fiz um convite para ele para dar um estudo, participando aí de uma escola dominical, e o mesmo então se dispôs a fazer isso, né? E fico muito grato realmente pela vida dele. Eu tenho certeza que vocês serão muito abençoados aí por ele através da ministração desse estudo. Deus abençoe. Fique então aí com o reverendo Hélio, professor, né, e pastor da Igreja Presbiteriana Vila Nova de Goiânia. Olá, boa tarde. Eu quero trazer uma palavra de saudação aos irmãos da Igreja Presbiteriana de Pinhão, no Paraná. É o reverendo Sandro Carvalho, que foi meu aluno aqui no Seminário de Goiânia e que é meu grande amigo. Que Deus os abençoe. O reverendo Sandro me pediu para fazer uma transmissão para a igreja, então eu separei aqui um texto. Eu quero dizer, assim, com toda honestidade, que o material básico não é meu, mas é baseado no material do reverendo Martin Lloyd Jones, no seu livro, que é um comentário de 2 Pedro, e eu explicarei as razões daqui a pouco. O texto que eu separei para ler para os irmãos e meditar está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, é a saudação de Pedro aos irmãos da dispersão. Ele diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Vamos fazer uma oração? Pai, abençoa a meditação na sua palavra, que ela traga refrigério, fortalecimento para a fé do teu povo, da tua igreja, seja aqui em Goiás, seja lá no Paraná, seja onde quer que for, pelo Brasil afora e pelo mundo afora. Que a tua presença, a direção do teu Espírito esteja conosco. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Como eu disse logo no começo, essa mensagem é baseada no livro do Dr. Lloyd Jones, que ele escreveu ali por volta de 1945, 1946. Foi o primeiro comentário que ele publicou na sua longa história de pregador, de pastor e de escritor. É um comentário sobre 2 Pedro. Ele assumiu o pastorado da Capela de Westminster logo depois do final da Segunda Guerra Mundial. A cidade de Londres estava completamente destruída e havia um apelo para que houvesse uma união das pessoas para a reconstrução da cidade. Lloyd Jones diz que meditou, pensou, e então ele resolveu comentar e pregar, fazer a sua primeira série expositiva em 2 Pedro. Ele resolveu então fazer essa exposição a fim de exortar a igreja a afirmar-se na verdade para vencer as dificuldades que naquela época era a reconstrução da cidade de Londres no pós-guerra. Havia lutas e os cristãos deveriam enfrentar cada um desses desafios na reconstrução da Europa e das partes do mundo que estiveram envolvidas no conflito da Segunda Guerra. Ora, nós também estamos atravessando um período meio complicado aqui no Brasil, que é o período dessa epidemia do coronavírus, que nos forçou a um isolamento social e muitos de nós perderam compromissos e mais compromissos, alguns estão empobrecendo por causa de não poder ir trabalhar fora de casa, muitos têm dado sinais de ansiedade, tristeza, depressão, e a sua fé parece se enfraquecer. No entanto, nós precisamos ver nessa pandemia uma oportunidade para Deus nos ensinar coisas novas e nos ajudar a fortalecer a nossa fé, a andarmos na presença do Senhor Jesus com mais atenção, com mais equilíbrio. Deixa eu arrumar aqui meu colarinho.
e também com mais sensatez, porque toda porta que se fecha de um lado, Deus costuma abrir outras de outro lado para que nós possamos viver a fé e testemunhar o evangelho. Portanto, o propósito dessa brevíssima exposição aqui da saudação de Pedro aos irmãos ali da dispersão é mostrar a importância e a praticidade de 3 componentes que fortalecem a fé. Isso na epístola toda de Pedro: o combate aos falsos mestres, a firme crença na inspiração e na autoridade das Escrituras e a esperança confiante em meio às tribulações das promessas de Deus. 2 questões aqui nos tocam facilmente. Aliás, as 3, nós estamos vendo aí vários falsos mestres apresentando mensagens ridículas na internet a respeito dessa pandemia do coronavírus. Eu vi semana passada um pastor expulsando o coronavírus do Brasil, decretando o fim da epidemia, e já se passaram 1 mês e a oração dele parece que não surtiu muito efeito. E aí ele vai dizer que é falta de fé de quem, se foi ele que mandou isso acontecer. Também nós temos visto muitas pessoas descrendo de que a palavra de Deus é a verdade. Deus falou que nos últimos tempos várias epidemias aconteceriam, e essa não é diferente. Claro que várias outras epidemias já aconteceram, mas a palavra de Deus diz que à medida em que o dia da volta do Senhor Jesus se aproxima, elas continuariam acontecendo, e nossa crença e a nossa convicção é de que à medida em que vamos nos aproximando da volta do Senhor, essas epidemias e outras questões também de catástrofe, acidentes, incidentes pelo mundo afora vão se intensificar. E da minha parte, essa é a primeira vez na minha história que eu vivo uma epidemia, vivo uma situação como essa, e isso dá apenas uma ideia do que Deus vai fazer mais na frente. E lá em Mateus e também em Apocalipse, em 1 Tessalonicenses 5, é dito que coisas como essa podem levar a fé de muitos irmãos a esfriarem, e é nosso dever como pastores e abrir a palavra e mostrar que isso já estava previsto, e que a nossa postura não é de nos entregarmos ao esfriamento da fé, pelo contrário, é nós fortalecermos a nossa fé no Senhor, que é o nosso Salvador e aquele que nós aguardamos como a esperança cristã. E o tema da epístola de 2 Pedro inteiro é fortalecendo a fé dos irmãos. Pedro escreve essa carta para fortalecer a fé. O cenário da epístola: a carta foi escrita para um grupo de cristãos asiáticos confrontados por dificuldades e problemas externos. Havia oposição à fé, havia perseguição, havia tribulações, haviam dificuldades sociais. E havia também problemas internos, falsos mestres e suas heresias, a incredulidade na promessa da segunda vinda de Jesus, que costumeiramente nós temos que lidar com elas no meio da igreja do Senhor Jesus. E isso tudo afeta a fé das pessoas. O propósito das 2 cartas de Pedro é triplo: é confortar, é encorajar e é também fortalecer essas pessoas, esses cristãos, na sua fé para andarem com Jesus. O mundo é um lugar marcado por dificuldades, meus irmãos. Olhando a história do ponto de vista espiritual, o mundo não mudou nada nesses séculos todos, nesses 2 milênios que nós vivemos depois de Jesus. Há sempre as mesmas questões relacionadas a crer ou não crer, perseguir ou não perseguir, amar ou não amar ao Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, o modo de fazer guerras mudou, mas as guerras continuam. As guerras continuam acontecendo pelos mesmos motivos: cobiça, intriga, desejo de dominar, opressão, questões étnicas, raciais, questões religiosas, inclusive, e essas coisas que não se afastam de nós. E o divórcio continua pressionando as famílias, a cobiça pelo dinheiro continua enchendo os corações, o conforto o desejo pelo conforto continua endividando as famílias e também as nações. As crises
e escândalos políticos continuam expondo a vaidade, a cobiça humanas por poder. Aqui no Brasil não está sendo diferente, basta você ligar os noticiários de canais diferentes para comparar as posições da mídia, da política, como que enxerga, como que faz, como que avalia. Nós estamos cansados de ler no Facebook, no Instagram, nas mídias sociais, pessoas postando avaliações, acusações, reclamações, coisas que sempre houve, sempre aconteceram e continuam acontecendo, e não é diferente também na nossa época. A incredulidade se aproveita das diversas adversidades, porque nós passamos de forma insidiosa, insinuante, de modo que cansaço e doenças, privações e tristeza, instabilidades sociais e políticas não são novidade para nós, inclusive e exclusive por nós brasileiros. Tudo isso leva ao desânimo muitas vezes. Por isso, os cristãos precisam se certificar de qual é a sua posição em Cristo, para não sucumbir diante dos obstáculos em si, diante das tentações, diante das provações e tribulações, das adversidades que vão aparecendo pelo caminho. Nós vivemos num país livre. Imagina a situação complicada daqueles cristãos em países onde não há liberdade religiosa. Por exemplo, nós estamos acompanhando pela internet um apelo da nossa agência missionária transcultural, a PMT, para nós não abandonarmos os nossos missionários que já estão sofrendo com a alta do dólar, e estão sofrendo também porque várias igrejas estão diminuindo o repasse das ofertas que haviam sido prometidas e acordadas com eles. Há diversidades. Nós temos nossas dificuldades aqui no Brasil, mas existem lugares onde os cristãos passam por dificuldades muito piores, muito mais vexatórias e humilhantes, inclusive publicamente, não somente em questões particulares e pessoais. Uma das palavras-chave dessa epístola para o fortalecimento desse fundamento na fé são as palavras lembrar e recordar. Pedro constantemente diz, olha, eu estou escrevendo isso para lembrar a vocês coisas que já falamos antes a respeito da fé de Jesus, da igreja, do povo de Deus, para que vocês fiquem firmes. Pedro quer nos ensinar aquilo que nós já tínhamos aprendido com ele. Ele então nos mostra que a igreja é a portadora da mensagem da salvação, e se a própria igreja estiver sem vida, insegura, infeliz, como poderá realizar o seu trabalho diante de um mundo que está carente, sofre e não tem esperança? Nós temos esperança. E esse é o momento de nós compartilharmos a nossa esperança dos modos que nos forem possível fazê-lo com aquelas pessoas que nós estamos vendo andando por aí, cabisbaixas, preocupadas, ansiosas, com medo e tudo mais. Nada devemos esperar do mundo a não ser pecado, porque o mundo jaz no maligno. 1 João, capítulo 5, versículo 19, João fala isso. Mas se a igreja fraqueja na incerteza, como poderá confrontar o mundo? Uma igreja viva tem um impacto poderoso, extraordinário sobre o mundo, mas uma igreja morna, uma igreja morta, uma igreja como a igreja de Sardes, não tem luz. Como ela pode alumiar, como ela pode iluminar no meio da escuridão? Por isso, a grande exortação de Pedro está aí no versículo 10 do capítulo 1 de 2 Pedro, que é fazer cada vez mais firme a sua vocação e a sua eleição diante de Deus, diante do seu povo. E nessa saudação, Pedro nos ensina duas questões importantes e fundamentais para o fortalecimento da fé. Primeiro, os cristãos precisam estar absolutamente certos daquilo em que creem. E esse momento de epidemia, de isolamento social, ele nos faz essa pergunta claramente, gritantemente: como está a sua fé? A sua fé sobrevive sem a frequência ao culto? A sua fé sobrevive sem a sua presença, sem a comunhão presencial dos irmãos? Ou a sua fé é como aquele toco que você tira do fogão a lenha e ele fica sozinho e ele vai perdendo a sua chama e de repente ele fica só na brasa e de repente você vê apenas fumaça, porque sozinho ele vai se enfraquecendo? Não, Deus nos dá tribulações e provações como essa que estamos passando agora, para ver qual o calibre,
qual a segurança, qual a certeza, qual a força que a nossa fé tem. O grande problema da igreja sempre foi não firmar-se no seu fundamento. O grande erro dos movimentos ecumênicos tem sido tentar criar uma unidade visível para a igreja sem ter uma base de verdade doutrinária sólida e segura. Aquilo que você crê, ele vai te alimentar em momentos como esse de provação, em que o Senhor quer saber o que se passa no nosso coração e o que nós estamos fazendo dentro de casa, com filhos, esposas, e a família, quando e enquanto não podemos sair para trabalhar fora. Então, eu quero deixar aqui com os irmãos alguns recados de Pedro nessa saudação que ele faz. Aqui, nesse primeiro ponto, ele nos dá 4 questões para a gente pensar. A primeira delas é que existe apenas uma fé. Ele diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Há uma fé, não há fés. Há uma fé, não existe aqui fé no plural, uma fé de um tipo, outra fé de outro tipo, e a gente escolhe qual que é a melhor para nós, a que mais nos agrada. Não, a fé cristã é uma só. E a gente precisa levá-la a sério no nosso crescimento e na nossa vida pessoal. Pedro escreve para cristãos de maioria gentílica e enfatiza a unicidade da fé cristã. A fé verdadeira é a mesma para todas as classes e grupos de pessoas, sem distinção. Deus não faz acepção de pessoas, está escrito lá em Atos, capítulo 10, versículo 34, meus irmãos. A fé elimina todas as divisões e distinções artificiais, todos os antecedentes se tornam irrelevantes e todas as paredes de separação são derrubadas, pois fomos feitos um só em Cristo e estamos unidos pela mesma fé que Ele nos deu. Há uma só fé, diz Paulo em Efésios capítulo 4. E Pedro está dizendo aqui que ela é preciosa. Segunda observação. A fé única e verdadeira é a fé que nós recebemos dos apóstolos. Observe. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Pedro está escrevendo aqueles que obtiveram a fé junto com a gente, ou seja, Pedro está falando da fé apostólica, a fé dos apóstolos, a fé dos 12 apóstolos, não a fé dos 9 apóstolos do nosso tempo que se arrogam no direito de mudar e modificar as doutrinas da palavra de Deus a seu gosto e a seu bel prazer. A fé apostólica é aquela que nós recebemos lá de trás e que está contida nas escrituras sagradas para nós. O erro do nosso tempo é crer que tempos em mudança exigem uma igreja que vive mudando. Até mesmo na igreja presbiteriana é comum nós citarmos aquele slogan famoso, uma fé reformada, sempre se reformando, e as pessoas têm a ideia de que esse gerúndio sempre se reformando é sempre mudando. Reformar não é mudar, reformar é trazer de volta. Reformar é colocar no lugar aquilo que se estragou, que se perdeu, aquilo que caiu, aquilo que sujou, limpar, esclarecer, pintar outra vez. Construir outra coisa é diferente. Mas reformar é colocar as coisas no seu devido lugar. A reforma, quando diz igreja reformada, sempre se reformando, é a igreja que volta à palavra e que sempre se volta à palavra para perguntar o que está acontecendo. Hoje nós estamos vivendo uma polêmica nas redes sociais em torno de como celebrar a ceia. Alguns pastores estão tentando celebrar a ceia virtualmente, as pessoas montam em casa seu pão, seu cálice, e ali pela internet cada um come o seu pão e bebe o cálice, orientados virtualmente. No entanto, nós cremos que a comunhão ela não é virtual, ela é real. E esse período de epidemia e de isolamento social foi enviado por Deus para nos ensinar a valorizar a comunhão, exatamente porque nesse momento nós não podemos estar praticando essa mesma comunhão presencialmente. O sacramento da ceia não é para ser celebrado separadamente. O sacramento da ceia é para ser celebrado todos juntos.
E o Senhor mesmo disse, no dia que ele instituiu a ceia, eu não vou beber de novo o fruto da videira até aquele dia quando eu beberei de novo com vocês. Se o próprio Senhor Jesus disse que é presencial, por que tem muitos de nós dizendo que pode ser virtual? E onde que nós vamos encontrar resposta para esse tipo de polêmica? Voltando nas Escrituras. O que é a comunhão? O que é a unidade? O que é a celebração do sacramento, da ceia? E por que ele é de comunidade, de congregação, e não separadamente? Então, nós estamos separados, vamos ficar um tempo sem celebrar a ceia, para que Deus nutra no nosso coração saudade, vontade, desejo de cear outra vez com o povo do Senhor. Apesar de todo o progresso tecnológico e avanço em todos os campos da pesquisa científica, no que diz respeito aos problemas sociais e em como evitar que os homens matem uns aos outros, não houve avanço algum. Pelo contrário, nossos avanços tecnológicos são largamente explorados e usados para destruir outros. Aviões foram criados para transportar, mas também transportam bombas e armas. Microscópios foram criados para observar longe, telescópios foram criados para observar longe, nós usamos para criar satélites, em vez de apontá-los para o espaço, apontar para a Terra para ficar vigiando uns aos outros. Tecnologia que poderia ser usada para cuidar do câncer é usada para vigiar inimigos. Isso acontece. Então, nós precisamos ficar firmes naquela fé que nós recebemos dos apóstolos. Terceiro, que fé é essa? É a fé do Evangelho. É a fé que é preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. A fé que tem a ver com a salvação e que tem a ver com a justificação, a justiça de Deus e a salvação de Jesus Cristo. Portanto, o Evangelho é o Evangelho de Jesus Cristo. A fé depositada na e pela justiça de Jesus Cristo é que é importante para nós. O judeu e o muçulmanismo falam de uma fé depositada diretamente em Deus, mas só o cristianismo ensina que o modo correto de chegarmos a Deus é mediante a fé em Cristo e a sua justiça, porque Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Uma fé geral em Deus como Criador e como Pai, mas sem a fé na ação mediadora de Cristo na cruz, pagando os nossos pecados, é inútil, é inócua. E isso não é cristianismo. Justificar o pecador e torná-lo reto e justo diante de Deus só é possível pela única obra de Cristo na cruz e a sua mediação a nosso favor. Assim, sempre após as grandes catástrofes, guerras mundiais, tsunamis, terremotos, pandemias, epidemias, há um despertamento do senso religioso e na necessidade de voltar para Deus. Quando nos for possível voltar para as igrejas, como será? Nossa oração, nosso pedido a Deus é que as pessoas voltem com fervor renovado. Não um fervor que esfriará tão logo passe o tempo, 1, 2, 3 meses depois, mas um fervor renovado para que a comunhão, o trabalho, o culto seja revalorizado e a participação seja ativa, presente, assídua, e não somente de vez em quando, como acontece. Eu estive no sul do país, lá no Rio Grande do Sul, e vi como que lá no Rio Grande do Sul as pessoas gostam muito mais de ir para uma praça no domingo à tarde do que estar na igreja no domingo pela manhã ou no domingo à noite. Falta fervor. Falta aquele senso de pertencer a uma comunidade. E nós esperamos que essa pandemia nos ensine, dentre as muitas coisas que vamos aprender, a valorizar a congregação, a comunidade, a comunhão do povo de Deus. E a última observação que Pedro faz aqui é que essa fé, ela é preciosa. Uma fé igualmente preciosa. A palavra preciosa aparece 4 vezes nos escritos de Pedro. 1 Pedro 1,7,
2:4 e 2:6, e 2 Pedro 1:1. A fé é algo de valor altíssimo. A fé é algo pelo que estamos dispostos a pagar qualquer preço, se nós somos cristãos. Assim como a saúde é valiosa para nós, a fé é muito mais. Por que a fé é preciosa? Primeiro, porque ela é a fé que justifica. É por meio da fé que nós recebemos o perdão dos nossos pecados e nos livra da culpa. Segundo, porque a fé santifica, ela nos limpa da corrupção. Se nós confessarmos os nossos pecados, Jesus Cristo é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Terceiro, ela é a fé que glorifica e que nos coloca na presença de Deus. Aqueles que vão viver na eternidade com Deus são aqueles que conheceram a Deus por meio de Cristo pela fé. É ela que nos leva à glória. E quarto, ela é a fé da vocação divina. É pela fé que Deus nos chama a nos tornarmos cristãos e a perseverar na caminhada da vida cristã. Pela ação regeneradora e renovadora do Espírito Santo em nossas vidas, Tito, capítulo 3, versículo 5, essa fé nos leva adiante. Mas, em quinto lugar, ela é a fé da filiação, pois Deus nos fez seus filhos adotivos por meio de Cristo pela fé. É pela fé que você crê em Cristo. É pela fé que Deus te faz ser filho de Deus por meio de Jesus Cristo. O Dr. Lloyd Jones, ele nos leva a entender isso aqui na sua obra sobre 2 Pedro. De forma subjetiva, essa fé nos leva à paz interior com Deus e com os homens. Este é o fundamento da nossa fé preciosa, tudo o que Cristo fez e continua fazendo por nós e também em nós. Dr. Lloyd Jones não trabalhou no seu livro, o versículo 2, e eu diria, então, em segundo lugar, que os cristãos devem aumentar e fazer crescer a sua fé sobre esse alicerce. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. A fé traz para dentro de nós a possibilidade que a graça e a paz, paz com Deus, paz com os homens, paz conosco mesmo, e a graça que é o acesso que nós recebemos pela justificação, Romanos capítulo 5, verso 1 e 2, sejam multiplicados, graça multiplicada, paz multiplicada nos nossos corações. Pedro começa e termina a carta com esse tema. Lá no capítulo 3, versículo 18, ele vai dizer a mesma coisa. Antes, crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Ele fala de graça, paz e conhecimento de Deus aqui no versículo 2. Devemos perseverar nessa fé até o fim, diz Hebreus capítulo 3, versículo 14, para crescermos nessa fé preciosa e continuarmos na graça de Deus, agindo o favor de Deus que nós não merecemos, e a paz, que é o fruto direto da justificação, conforme está escrito em Romanos 5:1, nós precisamos que essa fé nos leve a experimentar a multiplicação da graça, da paz e do conhecimento de Deus. Para quê? Para que nós conheçamos a Deus plenamente, completamente, inteiramente. Nós conhecemos o nosso Deus muito pouco. Nós sabemos muito pouco sobre como a mente dele funciona, o que ele quer quando ele nos manda uma prova, uma tribulação, uma adversidade. Nós muitas vezes nos entregamos à ansiedade, à tristeza, à reclamação, à murmuração, enquanto nós deveríamos praticar a nossa fé. Esse é um momento, meu querido irmão, minha querida irmã, para que Deus fortaleça a sua vida e lhe dê crescimento espiritual. Deixa eu fazer 2 aplicações aqui para terminar essa mensagem. Primeiro, essa fé nos traz paz nas tribulações e força para vencer o desânimo e a ansiedade. Tenha fé. Não fique ansioso. Não fique desanimado. Creia no Senhor que te salva. A sua fé é preciosa quando e somente quando ela está depositada no Salvador, que é Jesus Cristo. Então, saiba que fortalecer a fé
te ajuda a vencer o desânimo e a tribulação. E segundo, nós não precisamos mudar a mensagem do Evangelho para sermos relevantes e cumprirmos a vontade de Deus. Precisamos reavaliarmos as nossas vidas e aceitar o Evangelho, suas reivindicações, mandamentos e promessas e praticá-los com os nossos. Você está aí em isolamento social? Como que está a oração, a leitura da palavra, o culto doméstico? Este é um momento para você fortalecê-los. Eu creio convictamente que Deus nos está dando essa situação que nós estamos vivendo para Ele melhorar a nossa vida cristã dentro de casa. Nós, pastores, trabalhamos muito com problemas que as pessoas enfrentam dentro de casa, não na igreja. Na igreja tudo bem, mas em casa. Briga entre marido e esposa, desentendimento entre irmãos, falta de acolhimento do sogro, da sogra, dos pais, dos avós, pouca leitura bíblica, quase nada de oração. E depois problemas. Não. Deus agora te trancou dentro de casa porque Ele quer tratar com você. Abra o coração, deixa Deus fazer isso, Ele vai te abençoar. E o resultado disso será fortalecimento da sua fé. Deus te abençoe. Obrigado, pastor Sandro, por essa oportunidade. Espero que essa palavra venha ao encontro daquilo que você precisava ouvir hoje. Vamos orar. Pai, abençoa os irmãos da igreja de Pinhão, no Paraná. Fortalece a fé deles. Que eles cresçam no amor, no conhecimento, na graça e na paz do Senhor Jesus, especialmente nesses tempos de isolamento social. Abençoa o nosso Brasil para que possamos sair desse período, aprender com essa crise e reconstruir, Senhor Deus, muita coisa que precisa ser mudada no nosso país, na política, na economia, na vida social, no trabalho, nas relações das pessoas. Nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu querido. Fique na paz. Amém. Essa foi a nossa Escola Bíblica Dominical, a nossa EBD. Agradecemos a sua participação, agradecemos a sua presença, que bom ter você acompanhando a nossa programação. Que Deus continue abençoando e vivificando a sua vida e a sua família. Convidamos você a continuar acompanhando a nossa programação, os cultos, os tops e as demais programações com as quais temos o intuito de abençoar a sua vida e edificar a sua família. Pedimos que acompanhe nas redes sociais, curtindo, comentando, compartilhando, fazendo assim crescer a nossa oportunidade, a nossa maneira de chegar aos lares, ao coração de mais pessoas com a mensagem do Evangelho. A Igreja Presbiteriana de Pinhão deseja a você uma ótima semana e que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família. Até breve.